Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do Café com Segurança e no vídeo de hoje falaremos um pouco a respeito de NR12. E aí, se você foi fiscalizado por algum órgão, o que você vai fazer a partir de agora? Para que serve essa NR12, né? Como foi criada? Qual é o objetivo dela? Então a gente vai discorrer um pouco sobre esses assuntos aí. Separei 10 tópicos para a gente discorrer nesse vídeo. Então solta a vinheta aí, editor. Eu separei, como eu falei para vocês, 10 tópicos a respeito da NR12. E nesses tópicos, eu gostaria de discorrer com vocês cada um deles. De início, pessoal, é meramente impossível em um vídeo curto a gente falar a respeito da legislação de NR12 por completo. Porque ela é uma das maiores normas que a gente tem hoje dentro das NRs, né? E é praticamente impossível, humanamente impossível em um vídeo curto a gente está discorrendo sobre todos os tópicos ou todos os assuntos. Então eu vou fazer um panorama geral a respeito da NR12. Então, de início, pessoal, qual que é o objetivo da NR12? Ela vai visar garantir a saúde e a segurança do operador de máquinas e equipamentos. Então, o principal objetivo dela é fazer com que o operador de máquinas diversas, eles tenham segurança nessa operação. O segundo item, pessoal, que eu separei aqui, é a evolução. Então ela foi criada em 1978 e ela foi criada junto com as 18 iniciais, né, as 18 normas iniciais lá em 1978. Ao longo do tempo, ela vem sofrendo alterações. Então foram acontecendo várias alterações ao longo dos anos e até a gente chegar a essa legislação que a gente tem hoje. Quais são os princípios básicos, pessoal? O princípio básico dessa legislação é, de fato, eliminar os riscos à saúde do trabalhador. É eliminar os riscos de acidente do trabalhador na máquina em que ele está operando. Pessoal, requisitos de segurança, que é o próximo tópico que eu separei. Existe uma série de requisitos de segurança que devem ser cumpridos pelas empresas. Quais são? Proteções fixas, proteções móveis, dispositivos de segurança, sistemas de parada de emergência, sinalização, entre outros dispositivos e outras adequações que são necessárias para aquela máquina em específico. Eu acho que seria um ponto importante a gente aplicar agora para o nosso dia a dia aqui, porque várias pessoas me perguntam isso. Mas, Leandro, quando eu compro uma máquina, ela já não deve vir com proteções fixas e móveis? Ela já não deve vir com dispositivos de segurança, ela já não deve vir com parada de emergência, com a sinalização da máquina, né? O painel dela já não deve vir lá em português, que isso é um requisito da norma. Enfim, ela já não deve vir adequada no momento da aquisição? Aí eu vou falar assim, ó, deveria. Porém, pessoal, a gente sabe que todos esses itens que foram citados aqui, eles vão gerar um custo para a empresa que está fornecendo esse equipamento. E aí, pessoal, quando você vai adquirir um equipamento, você precisa falar para a empresa: eu preciso que essa máquina esteja atendendo a NR12 e eu quero que você me entregue o laudo de NR12 dela. Aí a empresa irá fornecer para você essa máquina com um laudo emitido por um engenheiro, por uma pessoa responsável, legalmente habilitada, para estar desenvolvendo aquele projeto daquela máquina de acordo com a NR12. Porém, pessoal, com certeza o custo dessa máquina vai se elevar aí no mínimo 40%, 50%, dependendo da máquina. Por quê? São dispositivos caros, vai envolver questão de automação da máquina e tudo isso, pessoal, vai encarecendo o equipamento. Então, pessoal, deveria ser, né, fornecida com a NR12, porém, pelo fato de encarecer muito o equipamento, geralmente as empresas dispõem do mínimo de segurança. Eu acredito que um botão de emergência, que é algo barato de se colocar numa máquina, isso aí geralmente vem. Agora a gente falar em sensor, a gente começar a falar em dispositivos, né, de parada, de emergência, enfim, já começa a encarecer um pouco mais, né? Laser, enfim, tem vários apetrechos aí que uma máquina pode ter, ou deve ter, não vem por conta de custo mesmo. E aí, geralmente, pessoal, as empresas acabam optando pela opção mais barata.
É o que geralmente acontece. A gente presta serviço para um cliente que ele fornece equipamentos para empresas, né? Ele fabrica equipamentos. Ela me contratou, né, como engenheiro responsável da empresa, justamente para emitir laudos de NR12. Então a gente emite os laudos de NR12 dessa empresa. Eu vou até falar o nome da empresa, chama Tomodachi, né? Então se você quiser adquirir de repente o equipamento, fazer o jabá já do cliente, né? Tomodachi, ela é uma empresa que ela tem toda uma equipe especializada por trás dela para desenvolver a sua máquina ou a máquina que você necessitar de acordo com a NR12. Porém, a gente sabe que é uma máquina que vai sair 100% segura, porém com um custo um pouco mais elevado. Perfeito? Então, para não tomar mais um tempo, eu acredito que tenha explanado um pouco mais aprofundado essa questão aí dos requisitos de segurança da máquina. O próximo, pessoal, são as responsabilidades do empregador. Então, quais são as responsabilidades do empregador? Primeiro passo é garantir que essa norma seja aplicada. E como que a gente consegue garantir que essa norma seja aplicada? Comprando ou adequando máquinas de acordo com a NR12. Como que eu sei se essa máquina minha que já é antiga, que eu não comprei com a NR12, com laudo de NR12, ela é eficaz, ela está atendendo? Fazendo um laudo, um checklist de NR12. Contrate-se uma empresa especializada em NR12, pode contratar a SETA, Segurança e Saúde no Trabalho. A gente pode desenvolver o laudo de NR12 para vocês. E desenvolvendo o laudo de NR12, pessoal, a gente vai verificar quais são as necessidades de melhorias daquela máquina para atendimento da NR12. Fazer o treinamento desses colaboradores também é um requisito ou é uma responsabilidade do empregador. E garantir, pessoal, que no dia a dia esses equipamentos não sejam modificados, perdendo todo aquele trabalho que foi feito ou a originalidade da máquina, caso ela esteja adequada. Pessoal, agora quais são as responsabilidades do trabalhador? As responsabilidades do trabalhador, pessoal, de início garantir com que seja cumprida todos os requisitos que foram implantados. Então não adianta o empregador implantar todos os requisitos de NR12, seja por vontade própria, seja por uma fiscalização, e aí você, como trabalhador, você descumprir essas regras. Um exemplo prático, né, de um descumprimento. Hoje em dia, pessoal, é obrigatório que seja feito um comando bimanual, numa prensa, por exemplo. Então, qual que é o objetivo disso? Que o funcionário não tenha acesso à linha de prensa, por exemplo. Então, ele vai apertar com as duas mãos. Porém, pessoal, antigamente era possível se fazer uma burla disso daí. Como que a pessoa fazia? Travava um botão e aí ficava só apertando com o outro e ajeitando com a outra mão aqui. Pessoal, você que é operador da máquina, você está pondo a sua vida em risco, ou a sua segurança em risco. E não é esse o objetivo. Então, se existe o comando bimanual, a gente precisa respeitar. Eu preciso acertar o material. Pessoal, então tem que criar um outro mecanismo para a correção de um molde, por exemplo. Enfim, tem que criar-se mecanismos para que você não precise ajeitar um molde, por exemplo, né? Ou ajeitar um material. Falando a respeito até do comando bimanual, né? Aprofundando um pouco mais esse assunto, então é o comando bimanual simultâneo, que ele faz o quê? Com que a pessoa não consiga mais burlar esse dispositivo. Então, se ele não apertar simultaneamente dentro de alguns segundos, ele não vai acionar o comando dele. Pessoal, então você como o trabalhador precisa garantir que tudo aquilo que você foi treinado e todos aqueles dispositivos da máquina seja mantido. Seja carenagens, né? Seja proteções de máquina, seja relés, seja dispositivo bimanual, seja cortina de luz, enfim, qualquer dispositivo que foi criado, sinalização, tudo que foi criado tem que ser mantido. E caso dê defeito em algum deles e você perceber, o que você tem que fazer? Já acionar o chefe imediato e avisar, a máquina tal, a proteção tal quebrou. Então a gente precisa regularizar isso daí. Procedimentos de segurança é o próximo item, né? Quais são os procedimentos que devem ser adotados para garantir as operações dessa máquina? Pessoal, durante a operação da máquina, e manutenção, limpeza e por aí vai, a gente tem que criar dispositivos. O quê? São procedimentos de operação, procedimentos de limpeza, procedimentos de manutenção dessa máquina. E através disso, pessoal, a gente vai conseguir garantir, através do travamento da máquina, a gente vai conseguir garantir o quê? Que a limpeza vai ser feita de forma segura,
que a manutenção vai ser feita de forma segura e que a operação está sendo também realizada de forma segura. Então você vê que é bem fechadinho, né, a norma, ela é bem fechada. Para quê? Para garantir a segurança do trabalhador. Pessoal, tem um outro item também que é o treinamento e capacitação. Isso é obrigatório também. Então você tem todos os aparatos de segurança. Você não treinou e capacitou aquele operador, o que vai acontecer? Ele vai burlar tudo isso. O chefe vai falar, isso aí demora muito, vamos arrancar isso daí. Através do que a gente vai conscientizar esse trabalhador de manter as adequações feitas? Ou a máquina que já veio adequada? É através do treinamento. Pessoal, aspectos legais e de fiscalização. Pessoal, quem são os responsáveis por fiscalizar a empresa? Quem pode fiscalizar a empresa? Pessoal, nós temos diversos órgãos fiscalizadores e geralmente são órgãos governamentais ou homologados pelo governo para fazer a fiscalização. Tem 3 principais, pessoal. Primeiro, Ministério do Trabalho. Segundo, Ministério Público, ele pode fiscalizar a sua empresa. Terceiro, o sindicato. Então, os 3 principais são esses. E você vê que todos eles estão ligados ao governo, ou são, né, participantes ou um braço do governo para auxiliar aí nessa questão. Pessoal, e o último item que eu listei aqui, quais são os benefícios e os impactos de uma adequação de NR12 dentro de uma empresa? Pessoal, é garantir de fato a segurança do trabalhador. Parece até ser redundante, né? Mas é de fato garantir a segurança do trabalhador. Pessoal, geralmente um acidente com máquina e equipamento, ele é muito lesivo ao trabalhador. A lesão geralmente é muito grave. Pode acarretar uma amputação, pode acarretar cortes, pode acarretar escalpelamento, pode acarretar queimaduras. Enfim, pessoal, tem vários acidentes. Você vê que todos esses que eu falei para vocês são acidentes graves. Ninguém quer amputar um dedo. Ninguém quer amputar, ou ninguém quer ser escalpelado por uma máquina. Ninguém quer ser queimado por uma máquina. Quando você sai da sua casa para ir trabalhar, ou o dono da empresa, quando ele monta uma empresa, ele não quer de fato que o trabalhador que está ali colaborando com a empresa, que ele se acidente. O trabalhador não quer voltar para casa sem uma ponta de um dedo, porque uma serra que eu burlei ali um dispositivo de segurança, cortou o meu dedo, amputou o meu dedo. Então, pessoal, a gente precisa se conscientizar com relação a isso. A gente tem visto, o objetivo do meu vídeo é demonstrar alguns aspectos legais, né, de como agir nessa questão da NR12, quais são os objetivos dela. Por quê? A gente tem visto que o Ministério do Trabalho tem fiscalizado de forma massiva as empresas. Por quê? Hoje é mais fácil, pessoal. Hoje a gente tem a tecnologia. Então o que eles fazem? Eles mandam simplesmente um e-mail solicitando os laudos, os treinamentos, todas as adequações que foram feitas em máquina, um histórico das máquinas que a empresa possui. E aí o que as empresas têm que fazer? Correr atrás de tudo isso daí. Caso a empresa não entregue o laudo via e-mail para o Ministério do Trabalho, aí eles têm feito aquela diligência física. Eles vão lá até o local, averiguam, poxa, por que você não enviou e tal? E aí às vezes pega a empresa com calça curta, né? Então, como a gente tem visto uma demanda muito alta com relação a essa questão de NR12, a gente acabou fazendo esse vídeo para ajudar você, empresário, e você, de repente, um supervisor ou um setor de compras de uma empresa, né, a entender um pouco mais o que é a NR12, qual é o objetivo dela, né? E, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, a gente espera que você deixe esse like aí nesse vídeo. Pessoal, dá muito trabalho fazer esses vídeos, roteiro, gravação, edição. Então a gente pede para vocês que dê uma força aí pro canal. Deixa o like, segue a gente aí no canal. A gente tem visto que muitas pessoas, né, têm visualizado os nossos vídeos. Então a gente só anima mais a gente a fazer o conteúdo aí para vocês, perfeito? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.